essa casa vai se levantar ainda dentro do bicentenário. E para ela se levantar, Davi Alcolumbre não pode ser presidente daqui. O senador Eduardo Girão fez uma análise perfeita da atual situação do Brasil, ao expor a tendência antidemocrática do sistema em censurar os cidadãos, aprovando a toque de caixa, no apagar das luzes, projetos que favorecem os interesses dos donos do poder, em detrimento da população. Um exemplo é a votação sobre a inteligência artificial, que propõe a criação de uma agência com potencial para se tornar um monstro devorador de direitos fundamentais e da própria democracia. Além disso, o senador destacou que o caminho para o retorno de Davi Alcolumbre como presidente do Senado Federal está sendo preparado. Davi Alcolumbre foi um dos piores presidentes do Senado. Então, é de se imaginar que ele pode ser ainda pior do que Rodrigo Pacheco. Veja o que diz o senador. Você, brasileira, brasileiro, que está nos acompanhando nessa tarde de segunda-feira de uma semana extremamente decisiva para o país. E eu já aprendi aqui, em quase 6 anos de mandato, senador Plínio, o senador Jorge Schaefer chegou agora, tem 2 anos, vai fazer 2 anos. Mas eu já aprendi que as coisas que não são de interesse da nação, geralmente se colocam na véspera de grandes feriados, no apagar das luzes, a toque de caixa, como, por exemplo, do encerramento do ano. E eu vim falar aqui sobre inteligência artificial. Muito me estranha a velocidade que está sendo dada a esse projeto, que até semana passada, quinta-feira, estava numa comissão especial e já queriam trazer no mesmo dia de aprovado lá para o plenário. E nós aqui nos rebelamos, pedimos ao presidente para não fazer isso, mostramos o regimento e ele colocou para amanhã, o que na verdade deveria colocar para quarta-feira, olhe lá. Mas é sempre no final de ano. Foi assim, no aumento que nós tivemos aqui, 2 anos atrás, com relação à questão de aumento de salário, por exemplo, de ministros do STF, dos parlamentares, do presidente da República e de outras categorias do funcionalismo público. Foi assim com a criação de novos ministérios. Foi assim também, desde que nós chegamos aqui, que aconteceu com o famigerado fundo eleitoral, passando para 5 B de bola, 5 bilhões de reais, e já chegando também as emendas de relator no orçamento, a 16 bilhões naquela época. Agora já está em quase 50 do dinheiro de quem paga imposto para emenda parlamentar. O que eu acho que está também colocando a nossa democracia no subsolo. Vários fatores, mas essa questão da farra das emendas, a gente está vendo como perpetuação do poder, como é que novas pessoas que querem oxigenar essa casa, e é um direito legítimo, vão concorrer com parlamentares que têm aí 70, 80 milhões das emendas constitucionais. Fora o orçamento secreto, é impossível concorrer. É impossível concorrer. E nós estamos vendo, com essa inteligência artificial, que está prevista para votar amanhã, algo surreal. Porque o Brasil está sob censura. Todo mundo está percebendo que nosso país está sob a censura exatamente dos poderosos, dos donos do poder, que não querem ser criticados e que tem lado político e ideológico. Hoje, querem enfiar a goela abaixo do brasileiro a censura, o controle das redes sociais e o Senado calado, omisso, diante de tantos abusos. E está marcado para amanhã. Coincidentemente, um marco da inteligência artificial que tem dispositivos que interessam a eles. Aí fica a pergunta, é um acordão que está em curso? Para votar às pressas isso aqui? Está tudo muito estranho, inclusive em dispositivos que lá estão para favorecer o lobby exatamente do direito autoral, que trava a evolução tecnológica. Está lá. Sabe o que é que está lá também? Uma super agência,
uma superagência que pode se transformar num monstrengo com vida própria para calar os brasileiros. Censurar brasileiro é inadmissível. Aí vem o governo Lula, começa aquelas procuradoria da verdade, da democracia, uns nomes bonitos que eles dão, para ser o Ministério da Verdade. Teve uma grita aqui no Congresso, denunciamos. Vocês estão de brincadeira com o Congresso. Vocês estão pensando que a gente é idiota. Claro que isso é casuísmo. Isso não é interesse da nação. A nação já está com medo de se posicionar nas redes sociais. 61% dos brasileiros têm medo de colocar sua opinião. 61%. Sabe com quê? Com medo de retaliação de quem manda e desmanda no Brasil, porque essa casa é omissa, é covarde. E a gente, em vez de avançar, a gente dá passos para trás, presidente. Quando, por exemplo, para se abrir uma sessão, depois de 200 anos do Senado Federal, com todas as queixas que a população tem em relação à omissão dessa casa, no ano do bicentenário, olha o presente que é dado, faz uma resolução que só quem pode abrir sessão do Senado Federal, mesmo sessão de discursos como esse aqui, onde não vai ser votado nada, como hoje, tem que ser senador da mesa. Vocês estão de brincadeira. Quantas vezes eu cheguei aqui com colegas, inclusive vocês, senador Plínio, senador Seif, preparado com discurso para usar o parlar, que muitas vezes é o que sobra para a oposição, e a gente ficou aqui chupando o dedo, porque a gente não pode nem abrir uma sessão, tem que ser alguém da mesa. Nunca foi assim 200 anos, nunca! E o presidente Rodrigo Pacheco estabeleceu isso com a mesa diretora. A gente começa a dar passo para trás. E agora, um PL para censurar os brasileiros, por mais que tenha sido mudado, e eu quero elogiar o trabalho do senador Marcos Rogério, do senador Rogério Marinho, de senadores que tentaram melhorar o projeto lá na comissão especial e conseguiram tirar muita coisa, muito jabuti, mas ainda tem dispositivos que vão calar os brasileiros, através até de forma, com esse monstrengo das superagências, infralegal, está dando vida própria para algo que pode engolir a liberdade de expressão. Direito autoral, da mesma forma, nós não podemos travar a evolução tecnológica, absolutamente. Então, temos o dever de negar, de manter o nosso posicionamento que foi da Câmara, de dizer não, que é o que a sociedade quer. A sociedade já está com medo demais, já está intimidada, já está sendo perseguida por causa das suas opiniões. No Brasil tem até parlamentar, um senador da República, que não tem rede social, que está sendo censurado. Jornalistas, nós estamos aqui em vias de decidir o próximo presidente do Senado. Isso está passando por baixo do radar ainda, é agora. Nós estamos praticamente na última sessão, na penúltima do ano. Na primeira já tem a eleição do primeiro dia. E a preço de hoje, com todo respeito à pessoa, que merece, sempre educada e tudo, mas foi um péssimo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Como é que nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir depois da subserviência que essa casa foi na gestão dele para o STF? Como? Como? País que virou o país das emendas parlamentares, que a democracia está ruindo também por isso. É como se desse um atestado que essa gestão se levantou em defesa do Brasil, da sociedade. Jamais, jamais. Eu já fui presidido pelo Davi Alcolumbre e não tem nem perigo eu votar. Absolutamente. Espero que nós tenhamos outras candidaturas, quanto mais melhor, para fazer um debate justo, para que a sociedade perceba e participe. Ah, não, mas são só os senadores que votam. E tem que votar aberto, no meu modo de entender. Desde que eu cheguei aqui, eu levantei o voto aberto. E foi assim que nós conseguimos derrotar, na época, fazer alternância de poder. Voto aberto, a população precisa saber quem vota em quem. Então, senhor presidente, nós estamos chegando numa hora derradeira da nação. É muita injustiça que está acontecendo, de norte a sul, de leste a oeste do país, em toda a nossa nação. Presidente Pacheco, o que é que o senhor vai fazer? Vai ficar surdo, mudo, cego, em relação a tudo que está acontecendo, como se tivesse plena democracia no Brasil,
Enquanto isso, o Brasil está quebradinho da Silva. Quebrado economicamente o nosso país. O que a gente vê é um festival de gastança sem fim. Está tudo de cabeça para baixo. E cadê o papel nosso aqui? De exercer, de colocar as coisas em ordem, pelo menos naquilo que a Constituição Federal nos outorga. Olha, senhor presidente, temos uma semana pesada de reforma tributária também. É tudo ao mesmo tempo, percebeu? Não é por acaso, é tudo no mesmo tempo. É o marco da inteligência artificial, é a reforma tributária, até extintor de incêndio vai ser votado aqui para obrigatoriedade dentro de carro, parece brincadeira. Não sei a quem interessa isso. Vai ser votado essa semana. Essa é a resposta que o Senado está dando para a sociedade. Votar extintor de incêndio obrigatório em carro de novo. Com a tecnologia aumentando, o Brasil vai dando passos atrás. Eu queria dizer que nós não podemos terminar o bicentenário. E o bicentenário é em março, que nós concluímos o ano do bicentenário. Ainda tem esperança que dentro do bicentenário, esse Senado saia maior perante a nação, porque a nação está de saco cheio. A gente já percebe, porque muita fala, aqueles poucos que falam, e não tem efetividade. Mas eu tenho muita fé, muita esperança. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós estamos vivendo um despertar pela dor dos brasileiros. Os brasileiros estão sofrendo. Com tudo isso, o dólar 6, aumentando, os preços, tudo está aumentando no Brasil. Não se sustenta o país, está quebrado, eu repito. E qual é a resposta do Senado, efetivamente? Eu quero dizer uma coisa, o meu voto, se tiver um voto contra a reforma tributária, é meu. De novo, porque eu já votei contra. É um compêndio ideológico para trazer tudo para a mão, para as prefeituras e os estados comerem na mão do governo central. Está claro isso. Projeto de poder que só aumenta imposto. Como é que eu vou votar a favor de um troço desse? Nunca! Nunca! Agora, a emergência da nação é o reequilíbrio entre os poderes da República. E o Senado está devendo para a sociedade essa resposta à altura. E eu tenho fé, muita fé e esperança, senhor presidente, que daqui para março, eu não sei o que é que o universo reserva para nós, mas essa terra aqui tem dono, que é Jesus. E tem muita gente orando, de joelho, seja católico, evangélico, espírita, de outras religiões. Nós estamos numa caçada implacável para calar quem critica esse sistema apodrecido. Esse sistema que enterrou a Lava Jato, que é a esperança do povo brasileiro. Então, eu tenho, repito pela terceira vez, muita fé e esperança que de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas com firmeza cobrando dos representantes, essa casa vai se levantar ainda dentro do bicentenário. E para ela se levantar, Davi Alcolumbre não pode ser presidente daqui. Não tem condições de ser presidente daqui, porque a gente já viu esse filme. Que Deus nos dê sabedoria, força, para que possamos fazer as mudanças que o Brasil precisa na Casa Revisora da República. Muito obrigado, senhor presidente. Com profunda preocupação, afirmo que o Brasil, tal como conhecemos, enfrenta um sério risco de desaparecer. Somente a intervenção do Criador Eterno pode livrar a nossa nação das mãos daqueles que se arrogam como detentores do poder. É fundamental estarmos atentos e agirmos de forma consciente para preservar os valores democráticos e a integridade do nosso país.